Agora, dá para você partir desse extrateto, vamos dizer assim, e criar uma regra fiscal sustentável. O mercado precisa acreditar na sustentabilidade da dívida quando você olha para frente. É isso que a gente está discutindo. Tá? O cenário do Guedes estava muito claro. O cenário do Lula não está. Por que a gente acha que é o cenário base? Porque se você faz isso, o Brasil está muito bem na foto quando a gente olha globalmente. Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o 49º episódio do Clube da Exame Invest. Eu vou repetir, episódio 49, começando agora, já pós-eleições 2022. É a primeira resenha já do mês de novembro e é a primeira resenha já com as eleições 2022 definidas. O que isso impacta os nossos investimentos é o que nós vamos focar nesse bate-papo de hoje. Quer ficar por dentro do que passa na cabeça dos melhores gestores do mercado de capitais aqui no Brasil? Se inscreva no canal, acione o sininho e chame o Bruno Lima. Seja muito bem-vindo na mesa central do Clube da Exame Invest. Pô, obrigado. Chama que vem. Seja bem-vindo, Bruno Lima, episódio 49, já Tudo bem. Sem a incerteza eleitoral que muito dominou os cenários aqui da resenha. Já temos as eleições definidas e vamos trazer um cara de peso que vai botar a gente e os membros do clube na boa. Confesso que também tô ansioso, tô querendo escutar. Vai ser papo bom. É uma responsabilidade grande, estrear o clube depois das eleições, nessa reta final de ano, já olhando para 2023. Sem eleições, mas ainda com algumas incertezas. Exatamente no momento de transição. Exatamente. Eduardo Moraes, gestor de renda variável da Claritas. Seja muito bem-vindo ao episódio 49 do Clube da Exame Invest. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês, discutindo esse cenário fácil que a gente está vivendo. Pois é, cara. O Bruno realmente, meu parceiro Bruno Lima, chamou atenção para esse interregno, esse período que a gente vai viver, né, de fim de ano. Como é que é? Interregno. Pode procurar aí Não, já está anotado. no dicionário. Enfim, perdoe. Nesse interim que vamos viver, né, que é um pouco, vamos dizer assim, né, peculiar, né? Temos um presidente em exercício, mas temos um presidente eleito. Precisamos resolver, né, uma transição aí de contas públicas para evitar certos, né, gatilhos na virada do ano calendário. Então você discute uma PEC, no caso estão chamando de PEC de transição, né? Um presidente eleito, um outro exercício, aí um governo de transição e tem que negociar com o Congresso que metade não estará lá no ano que vem. Como que a gente surfa esse final de ano e como que você também já está projetando aí, como é que balanceia as carteiras, seus top picks para ano que vem? É o que a gente vai conversar aqui. Mas antes, Edu, nosso quebra-gelo, você que tem cara de atleta, o que você faz no clube? Estamos curiosos. Sinto que já rolou um pré... Não, o cara deu um spoiler aqui. Liga no esporte desse jogador. Então, cara, até achei... É meio bullying isso aqui, né? Um é canoa havaiana, outro é triatleta, outro é... Endurance. Outro é semi-pro de tênis, né? Surf. Cara, eu acho que eu vou inovar aqui um pouco. Solta o som. Cerveja. Que isso? Eu faço cerveja. Você é profissional da cerveja? Sou pós-graduado em Mestre cervejeira. Pós-graduado. No curso 120 horas. Tem uma cervejaria, uma micro cervejaria de 50 litrozinhos ali na varanda de casa. A gente faz a cervejinha em casa, já faz o churrasquinho junto. E é assim que a gente gasta um pouquinho do tempo. Pós-graduado em cerveja, máximo respeito a Eduardo Moraes, convidado do episódio 49 do Clube da Exame Invest. Profissional da cerveja. Profissional não, amador. É só para consumo próprio. É para consumo próprio e para relaxar. Se for profissional vai dar dor de cabeça. Então verdade. É só para relaxar. É muita ressaca se for profissional. Não dá. E bota a gente na boa, qual o melhor estilo aí, top pick de cerveja que você mais curte? Qualquer cervejeira é IPA, gente. É IPA, né? Inclusive a última a gente já fez em homenagem a esse ciclo eleitoral, ficou extremamente amarga. É mesmo? Então, é isso que a gente vai discutir. Como se posicionar no amargor, como desfrutar do amargor de um período aí de transição, muitos ruídos, como é que a gente separa aí, né, ruído de sinal.
durante essa transição e o que esperar do ano que vem, Edu. Rapidamente, só conta pra gente, assim, o teu projeto Claritas é onde você tá basicamente desde o começo, né, que a gente fala como você vai parar no mercado financeiro e, aliás, já aproveitando para parabenizar, cara, convido todos aqui a entrarem no claritas.com.br, que o desempenho do seu trabalho e da sua equipe esse ano realmente está de aplaudir, assim, bolsa vai rodando aí nos 10% e seus flagships lá dando mais de 20% no ano, que não tem sido um ano muito fácil, muito trivial para equity, para bolsa, para ações. E aí o que aumenta mais ainda a nossa curiosidade para saber como é que você está olhando o cenário e balanceando sua carteira para esse curto prazo, olhando para 2023. Mas como você para no mercado e conta um pouco para a gente da Claritas, cara? Cara, eu paro no mercado, assim, eu sempre tive uma facilidade muito grande com números, tá? Eu não tenho, ninguém na família era para investimentos, mas assim, na hora que caiu a ficha que existia essa profissão, eu caí de cabeça para vir. A oportunidade aconteceu lá em 98, julho de 98, entrei no Banco Matrix, tá? Fiz ali o processo de trainee. Em julho de 99, comecei a ir para a mesa de bolsa. Na verdade, eu fui o primeiro trainee do Banco Matrix que recusou uma efetivação, porque a vaga que tinha era no comercial. Cara, eu não sou comercial. Que você queria o front ali. Eu queria ir para a bolsa. Então, a próxima vaga apareceu em bolsa, eu fui para a bolsa. Comecei a trabalhar com o Helder Soares naquela época. Ele era o tesoureiro responsável pelo capital proprietário do banco em bolsa, que na verdade era uma estratégia long and short. Ao final de 2001, o Banco Matrix ele resolve encerrar as operações. Helder Soares vai para a Claritas. Eu ainda fico ali apagando as luzes. Em março de 2002 a gente volta a trabalhar junto e estamos juntos desde então. Então acho que o nosso fundo long and short ele começou em setembro de 2002. Cara, 20 anos de track record, cota 12,80. 150% de CDI nesse período. E não era comum, coisa se eu estiver falando errado, não era comum ter essa estratégia desse produto de long short naquela época, assim como comparada a hoje. Né? Cara, mas imagina que o mais trivial era long only. Mas imagina que a gente começou na tesouraria de um banco, com um CDI de 40%, 45%. Nossa. Então, capital proprietário custa dinheiro. Então, a maneira de você traduzir a inteligência que você tem na seleção dos ativos, a melhor maneira era através de um long and short, que você é meio que capital neutro. Pô, então tem um pouco daí, tanto que a gente foi lançar o nosso long only muito tempo depois, já com um nível de patamar de juros muito mais educados. Então, o nosso long only, Claritas Valor, completou esse ano 12 anos, tá? Com uma consistência histórica muito grande de performar acima do Ibovespa. Em qualquer janela que você olhar, você vai encontrar 4, 5, 7%, além do Ibovespa em retorno anualizado. E esse ano, em particular, os últimos 18, 24 meses estão sendo muito bons. Muito bem. E relembrar e ratificar que os fundos estão abertos na plataforma do BTG Pactual. Agora que comece a resenha, que comece a trocação de cenário e de ideias aqui e de posicionamentos, Edu. Talvez eu vou só dar... acho que o pontapé inicial já foi dado. Um pouco, o que a gente está... Como atravessar esse interregno que emocionou o Bruno Lima, a palavra interregno. Muito boa. Muito boa. Até janeiro de 2023, o que esperar? Tem muito ruído, tem essas coisas de cauda de contestação de resultado, mas também tem coisas como endereçar aí a transição das contas públicas. É o momento que realmente começa a se surgir muitos nomes de possíveis composições de ministério. Diz pra gente o que você tá olhando, como é que você tá monitorando esse curtíssimo prazo. E aí, se quiser já entrar também para os grandes temas do ano que vem, como é que você tá... Talvez até melhor, já que você tá com um desempenho realmente muito bom desse ano, conta pra gente entender o filme, pra gente pegar onde é que você tá agora. Como é que você foi montando pra você ter esse resultado realmente excepcional do ano? Como é que você montou ao longo do ano e o que você tá começando a fazer agora? Perfeito. Então vamos lá, montar um pouco o que foi o filme do ano. A gente começa com uma posição muito grande ali em comum. É sempre uma carteira balanceada. A gente está sempre olhando o cenário macro, o fundamento microeconômico e controle de risco. Esses são os 3 pilares na nossa gestão. A gente começa um ano onde a gente está vendo inflação muito alta, a gente está vendo um ciclo de aperto monetário acontecendo. Então, a gente posiciona a carteira mais para exportadoras. Moeda forte. Começou o ano com 42%, 43% em exportadoras. Tá? Mais conservador aqui. Mas já com a visão, e muito seletivo em growth,
muito seletivo em growth. Interessante. Um pouquinho de valor e pouca coisa ali de cíclicos domésticos. Mas já com a cabeça de, ao longo do ano, no momento em que a gente visse inflação fazer pico e o sinal mais claro do fim do ciclo do aperto monetário, fazer uma transição para cíclicos domésticos. Esse momento, na nossa cabeça, aconteceu em julho, começo de julho desse ano. Então, a gente dá uma reduzida relevante em commodities, tá? E volta a ter mais exposição doméstica. Foi um mês quando a gente comprou Arezzo, a 70 e poucos reais, 71 reais que a gente compra Arezzo. Foi um mês que a gente comprou a Multiplan, aumentamos Renner, colocamos até um pouquinho de home builder. A gente já tinha um pouco, através da Cury, mas aumentamos ali um pouco. Tá? E olhando para frente, acho que o próximo passo, você percebe que nesse primeiro momento a gente colocou consumos de mais de média e alta renda, empresas líderes que já estavam entregando resultado. Tá? E acho que o próximo passo seria fazer um movimento de colocar um pouco mais de risco na carteira, migrar ali talvez para algumas histórias de turnaround, empresas tem um potencial ali de destravar no turnaround maior, tá? Mas um pouquinho mais alavancada para conseguir pegar a queda dos juros. Esse próximo passo está sob júdice. Esse próximo passo agora não tá, na minha cabeça tá, eu preciso entender melhor o cenário, tá? Por quê? Você falou de contestação de eleição, não me preocupa. A eleição está dada, a gente já sabe quem é o presidente. Vai assumir dia 1º de janeiro. Isso preocupa pouco. Tá? Agora, eu já falava desde lá de trás. Gente, mais importante de saber quem é o presidente é saber qual é a versão do presidente. É o Lulinha paz e amor ou é o Lulinha radical? Radical gastador. É a mesma coisa para o Bolsonaro, tá? Aqui eu faria pouca distinção. É o fiscalmente responsável ou não? Nossa premissa, nosso cenário base é que sim, é o fiscalmente responsável. Tá. Por quê? Porque faz sentido. Hoje o ponto de partida das contas públicas está ok. Dá para acomodar um gasto social extrateto. Ainda assim, dá para ter uma nova âncora fiscal crível. Então, esse é o cenário para a gente que faz mais sentido. Uma continuidade. Uma continuidade. Assim, uma repactuação. Não é a continuidade. Não é manter o teto. Assim, o teto, esquece, Já gente. foi, Acabou. né? Foi. Agora, dá para você partir desse extrateto, vamos dizer assim, e criar uma regra fiscal sustentável. O mercado precisa acreditar na sustentabilidade da dívida quando você olha para frente. É isso que a gente está discutindo. Tá? O cenário do Guedes estava muito claro. O cenário do Lula não está. Por que a gente acha que é o cenário base? Porque se você faz isso, o Brasil está muito bem na foto quando a gente olha globalmente. Vai entrar muito dinheiro aqui e você vai ter um ciclo... Já está entrando. Né? Já está entrando o ano inteiro. Antes de você... Exato. Muito antes de você ter a clareza do cenário, já está entrando. Então, você pode trigar aqui um ciclo virtuoso. Agora, eu não posso menosprezar... Sim. A capacidade das pessoas de lerem errado o cenário e fazer bobagem. Os últimos dias estão me mostrando que o cenário alternativo está crescendo. Eu acho que tem uma grande mudança no cenário. Acho que o mercado se animou muito, pós o primeiro turno, com a composição do Congresso. Centro-direita, até bastante bolsonaristas. Com esse Congresso, a gente... Por que o mercado se animou? Porque, de certa forma, você poderia descartar a versão radical... populista e gastadora de ambos os candidatos, tá? Me surpreendeu a velocidade com que o Lula está conseguindo fazer uma base. A gente está discutindo se o PL vai entrar ou não na base de governo do Lula. Se o PL entrar, é um governo por aclamação, sem resistência nenhuma. Então, esse cenário está mudando. Então, a gente precisa agora, assim, não vai ser a oposição que vai segurar. A gente precisa agora do bom senso do governo Lula e do próprio Centrão para respeitar minimamente ali a questão fiscal. Então, assim, o cenário, na minha cabeça, está mais conturbado do que eu tinha pensado originalmente. Originalmente, a diferença de ambos, olhando no curto prazo, seria Petro e Banco do Brasil. Isso aqui a gente tinha uma diferença muito grande. E que de realmente fato está acontecendo. Agora, em termos
sustentabilidade fiscal, seriam modelos diferentes. Tá? O Guedes usaria receitas extraordinárias, privatizações, para alavancar um pouco o crescimento. E o outro lado é uma forma que a gente ainda não sabe qual que vai ser. Tá? Então, nesse momento, os últimos dias eu tenho reduzido o risco. Porque a incerteza do Congresso que a gente esperava que fosse ser oposição não vai ser. Então, a gente tem reduzido um pouco o risco nos fundos em função dessa incerteza. E acho que o crucial vai ser descobrir nos próximos dias quem é a equipe. E realmente fica, então, essa ansiedade aí acima do normal pro nome de quem vai assumir aí a Fazenda, o Ministério da Economia. Né? Exato. E até para puxar esse gancho também, além desse ponto, né? Acho que até para a gente tangibilizar em número, né? Sempre trazendo para coisa de número. A gente estava falando aqui antes de começar trocando a ideia, né? O mercado já tinha ali mais ou menos, até que o Cunha pegou esse dado, o mercado já tinha ali meio que balizado, né? Uns 100 bi de fora do teto. Né? Eu disse, não, beleza, se for o 100 bi, ok, era o cenário base. E aí o teu ponto é que você, né, na tua visão, você tem visto nos últimos dias nada concreto, mas assim, sinalizações de que pode ser bem mais do que esse 100 bi. E aí, de fato, o mercado falou, opa, poxa, aí eu tenho que de fato rever o preço desse negócio. Meu prêmio de risco aqui que eu estava na cabeça que era não é é outra coisa. Hoje, mais ou menos, só para a gente colocar aqui números, né? Você acha que o mercado está olhando para onde agora, né? O 100 bi está dado, mas por tudo que saiu, o que vocês estão fazendo de conta, o que poderia ser? Assim, para mim, o mais importante, esse momento é o pior momento que a gente pode estar falando é o máximo do barulho. Pega todas as negociações que o Paulo Guedes fez para romper o teto, para acomodar alguma demanda. Sempre tinha a ala política puxando o máximo possível e o Paulo Guedes segurando e você chegava ali no meio do caminho. Agora, tá todos os políticos juntos, cada um apostando quem consegue puxar mais, sem ter sequer um ministro definido. Então, assim, e a gente está falando se é 100, 150, 200, mas ninguém está discutindo ainda, não está claro. O debate público não está claro de qual que é a regra. Mais importante se é 100, 50, 150, é saber qual é a sustentabilidade, qual é a regra daqui para frente. Um número, 200 bi, acho que... E o que é pior, assim, está começando a se discutir números, correção da tabela do imposto de renda. Cara, precisa fazer isso agora? Uma coisa é manter os R$600. Ok, isso está claro e acho que é consenso. Outra coisa é, você precisa realmente corrigir a tabela de imposto de renda nesse momento? A zero de jogo. A zero de jogo? Parece que tá meio desequilibrada essa equação. Está faltando o Paulo Guedes do Lula para segurar a onda aqui nesse debate. Então, e a gente precisa discutir o número com a regra. Justo. Qual que é a regra? Como é que você vai ver essa trajetória ao longo dos próximos anos? Pelo visto parece ter essa necessidade também no governo eleito de, pelo menos, a primeira indicação logo do time de ministérios, vamos dizer assim, de ministros, anunciar logo, né, quem vai ser o ministro da Fazenda, enfim, ou Economia, provavelmente ser Fazenda. Até porque dependendo do quadro, você dá mais ou menos probabilidade para você ancorar esse negócio, né? É isso que eu vou começar a explorar agora, Edu. Vamos partir do seu cenário base, né? Que, como você deixou claro aqui, é de ter uma certa continuidade em termos de se respeitar os contornos fiscais, se respeitar minimamente o fiscal para a gente não ter que entrar novamente aí e ter que discutir insustentabilidade da dívida pública. Mas você deixou claro também que o cenário alternativo não é nem um pouco desprezível. Então a gente tem que monitorar os sinais que estão acontecendo agora, seja o nome do ministro, o time, os números que vão sair aí dessa PEC de transição, se é mais perto de 100, se vai para 300, né? Talvez esse é o grande game do mercado agora, e como você deixou claro, nesse game aí você preferiu diminuir risco. Exato. Mas no seu cenário base, você estava contando aqui a história do filme, por isso que foi legal, você estava no ponto de começar a olhar para aumentar exposição ao risco, para pegar empresas mais... Vamos supor que o cenário base realmente aconteça. Quais são esses setores que você estava de olho, você está esperando, né, para entrar? E quais são as empresas que se destacam nessa virada que você queria fazer de aumentar a exposição a risco Brasil? Cara, eu tenho um setor que eu gosto bastante, setor de logística e transporte, e uma empresa em particular a gente gosta bastante, que é o Grupo Simpar. Estamos falando aqui de Vamos e Simpar. Tá? Por quê?
Você tem uma dinâmica de crescimento. A Vamos está... Basicamente Vamos, tá, gente? A Vamos está conseguindo crescer. A Vamos está dobrando de tamanho a cada 2 anos. 1 ano e meio. Com rentabilidade crescente num ambiente extremamente favorável. A gente está vendo uma dinâmica... Só que isso chama muito capital. Então, é uma empresa alavancada. Estamos falando aqui de alguma coisa como 3 vezes a dívida líquida EBITDA. E a Simpar tem um pouco mais de dívida na sua holding. A gente está vendo essa dinâmica, um crescimento de lucro muito forte, tanto na Vamos quanto na Simpar, para 23 e 24. Mais em 24, quando a gente imagina que os juros, nesse cenário base, já estará mais acomodado. Tá? Só para colocar em contexto, a gente comprou Simpar em 2019. Tá? Caramba. De lá para cá, o papel multiplicou por 5. A gente comprou por 9, ele está 11, só que teve dividendo. Sim. E teve o split de 4 para 1. Nada mal. Certo? Cara, multiplicou por 5. Eu estou vendo esse papel negociando a 10 vezes PI ano que vem e 5 em 2024. O lucro dobra. Caramba, de 24 para 23. Assim, chama atenção. Por que Simpar e não Vamos? Controle de risco. Eu quero ter uma exposição relevante no fundo, mas a gente acessa os 2 bolsões de liquidez. A liquidez é boa, mas não é brilhante. Coisa como 25, 30 milhões de reais, então eu tenho as 2. Se você pegar apenas a Vamos, o valor que a Simpar tem na Vamos, tira a dívida, paga a dívida da holding, já representa 90% do valor da Simpar. Você está levando o resto ali... Quase de graça. Quase de graça. Então, é uma proposição... Para esse cenário, é uma proposição que funciona. Agora, assim, a gente está sempre pensando... O risco é a parcela fundamental do processo da gestão. Então, a gente está sempre pensando aqui nessa parcela do risco. E se o cenário não for esse? Cara, eu tenho 28% de commodities. Moeda forte, vai me ajudar. Se o Lula perde a âncora fiscal, a gente perde junto a âncora cambial. Ter 28% da minha carteira em moeda forte é uma forma... Eu tenho várias razões para ter, mas risco é uma das razões também. É uma forma de eu, ex ante, já estar protegendo ali o meu portfólio. Tá? Então, você percebe, a gente está sempre pensando o macro, o micro e o risco. Tudo junto, misturado. Ticker de Simpar, para eu anotar aqui, Bruno Lima. SI, M de mamãe, H3. SI, M de mamãe... H3. H3, aula. Mas E já fica aqui anotado, é a nossa para medalha lá, com o nome? Medalha para o Clube de Medalhas do... Clube de Medalhas? Clube de Medalhas, pode colocar. Já deu esse spoiler, então. Vou perguntar no final se você tem certeza disso, que nem papai Silvio Santos. Ser com você... Tá certo disso? Se der o cenário alternativo, vai doer. Interessante. Então, vai doer. No final, você pega, então, compartilha o papel do cenário alternativo e aí faz o seu final call. Mas me chamou... Cenário alternativo, eu não vou te dar um papel, vou te dar um basket. Um basket, que são as exportadoras. Eu ia falar sobre isso 28% agora. São as exportadoras. Eu ia pegar esse gancho aqui, que eu falo que hoje o negócio está totalmente fora de moda, é você ter commodity na carteira, né? Exato. O que era totalmente demais, o que era razoavelmente um consenso. Há um ano atrás, nossa. Início do ano ali, final do ano. Os primeiros episódios do clube era só commodity. Aí era discussões de petróleo, minério de ferro, mas era... Hoje em dia ninguém quer, tirando o petróleo, que aí ainda me parece um pouco parece um pouco de consenso. Mas pelo menos os resultados micro até então, né, saiu o PetroRio recentemente, foi um baita no resultado também. Mas assim, o fundamento do Joy parece bom, mas você falou, né, sobre a parte da questão meio que do hedge natural ali da carteira, mas se de fato, isso, tem alguma coisa que te chama a atenção, além de posicionamento do mercado que não tem, e ser, obviamente, né, um pouco de, como eu falei, né, um hedge para o restante da tua carteira que é mais play doméstico, mas no sentido de fundamento mesmo, olhando as commodities. O que você acha que o mercado está errado? E aí eu já vou fazer um link de uma discussão de China aqui que, não sei, outro dia eu estava batendo almoçando, acho que pode ser um tail aqui da vida, mas já chego lá. Cara, todo mundo está discutindo o pivô do Fed. Perfeito. E o pivô do Xi?
E o fim do lockdown. Então é isso aí, exatamente esse ponto. E o fim do lockdown. Assim, isso aqui será um trigger de curto prazo. Pode discutir aqui fundamento de curto, médio e longo prazo. Mas, assim, eu acho que eu tenho mais convicção no pivô do Xi do que do Fed. Entendi. Então, e se acontecer... Gente, vamos voltar para o petróleo. É que se um aconteceu, o outro não acontece. É um ponto. É um ponto. Bom ponto mesmo. É um ponto. Então, vamos voltar para o cenário do petróleo. Tá? O cenário do petróleo, na nossa cabeça, ele é muito positivo. E eu estou com um problema gigantesco agora de conseguir expressar essa minha visão positiva de petróleo sem poder investir em Petrobras. E tendo vendido São Martinho também, que foi uma contribuição relevante no portfólio nos últimos anos, mas a gente conseguiu visualizar ali o problema que seria o PLP 18, Sim. a perda de competitividade do etanol, e zeramos a posição. Assim, na hora que a gente viu o tamanho do problema, zerou a posição, conseguimos zerar, sei lá, R$44, está 28, 27, foi bom. Tá? Agora, eu estou muito... Vamos falar de cada uma, tá? Eu estou muito otimista aqui em petróleo. Tá? Você tem uma situação onde a demanda da China está rodando, por conta dos lockdowns, 1,5 milhão de barris abaixo do basal. E até o último dado que saiu ontem, até está crescendo o year-over-year mês a mês, né? Dado de importação. Assim, e na hora que você solta um lockdown, não volta para o basal, ele passa. Ele passa e depois, né? Estados Unidos está artificialmente colocando 1 milhão de barris dia das reservas. Mas ganhou um waiver até outubro 23, né? Mas assim, isso está distorcendo a oferta e demanda. Perfeito. E o mais importante então, assim, no final das contas, na hora que normalizar, eu vejo uma oferta e demanda desbalanceada. Mas o mais importante não é isso, gente. O mais importante é que você tem 10 anos de subinvestimento em petróleo. Todo o poder passou a ser que, por um período, ficou no shale gas americano, voltou para a OPEP e para a Rússia. Justo. Então, assim, a Rússia foi lá agora, não gostei do preço, vou tirar 2 milhões de barris. That's it. Vai falar o quê? Então, a gente está muito animado com o setor de petróleo. Agora, hoje, e até pegando já um posicionamento de eleição, tá? A gente tinha a visão, depois eu volto para falar de commodities. Claro. Só um parênteses, a gente tinha a visão de que seria uma eleição extremamente apertada, que se provou correto. Tá? O que é que você faz? Se der Bolsonaro, Petrobras dobra de preço, gente. Só para os tails ali, né? Se der Lula, vai cair. Até para minha surpresa, caiu menos do que eu tinha imaginado. Tá começando a ir buscar. Claro. A gente tomou a decisão de ter uma posição mediana, sei lá, 8% do fundo, 100% redeada. Saiu a eleição, já vendi metade e nos últimos dias terminei de zerar. Passou a ser ininvestível. Enquanto eu não souber qual é o pacote de maldades que está guardado para a Petrobras, Você não consegue tangibilizar. Você não consegue tangibilizar. Tá? Então, assim, para a eleição, o que mais mudou foi isso. E ao fazer isso, a gente já há um mês e pouco, a gente tinha reduzido a Petrobras para 8, a gente já tinha mais do que isso, foi um destaque positivo no ano, e aumentamos a PetroRio e a PetroRecôncavo. Tá? Então, eu hoje estou exercendo meu vídeo de petróleo apenas através da PetroRio e PetroRecôncavo. Vamos ver se volta a ter taxação de PIS, COFINS, ICMS na gasolina, que esse debate está acontecendo agora. Que é a discussão da extensão do PIS, o PIS, COFINS, teoricamente, acaba no final do ano. Sim. Isso, mas só que no PLOA 23 tinha entrado lá, né? Exato. Tinha entrado não, né, continuar. Isso, continuação para isso. E mais do que isso, hoje está se discutindo naquele fórum lá do STF sobre a constitucionalidade ou não da redução do ICMS, de tirar a gasolina dos bens essenciais, deixar apenas o diesel. Entendi. Se isso acontecer, talvez a competitividade do etanol volte e eu possa voltar a conseguir exercer o view de petróleo através de uma São Martinho. Do açúcar e etanol, perfeito. Tá? Então, assim, já falamos de petróleo. Vamos falar, por exemplo, de Vale. Que ninguém tem, todo mundo odeia. É verdade. Ninguém tem, todo mundo odeia. Cara, assim, o quantitativo, a $80, a 90... Na verdade, eu ponho na minha conta uns $90 ano que vem.
cara, a conta fecha. O valuation não está caro. Tá? Quando a gente fala toda essa temática ESG de transição energética, níquel, cobre, alumínio na CBA também, são commodities essenciais, vão tá em alta demanda. O que a gente está vendo, o que é, na minha cabeça? Você teve todo esse lockdown na China, a China é um grande consumidor de commodities. O consumo caiu. Cara, isso é momentâneo. Tá? O consumo de minério, eu acho que é um pouco diferente. O consumo de minério, a gente de fato já passou, na nossa opinião, pelo pico de consumo. Tá? Agora, eu acho que cada vez mais a gente vai estar discutindo uma bifurcação no mercado. Preço de minério de alta qualidade e preço de minério de baixa qualidade. Por quê? Porque essa temática ESG implica em descarbonizar a siderurgia. Perfeito. Hoje, uma siderúrgica, 1 tonelada de aço é 1,6 toneladas de minério e 600 quilos de carvão. Para descarbonizar, você tem que tirar esses 600 quilos. Vai trocar por quê? Algum outro energético. Energia elétrica, hidrogênio verde, são os caminhos que são possíveis de fazer. Tá? De qualquer forma, é um energético muito mais caro. É processo de redução direta. Você precisa ter minério de alta qualidade e baixa impureza. Então, o minério quem tem isso no mundo é a Vale. Minério é algo abundante no mundo. Minério de alta qualidade, baixa impureza, não é escasso. Então, é um pouco essa questão. E já puxando o gancho para a Gerdau, tá, que é outra empresa que a gente gosta bastante, Gerdau, 75% da produção já é mini-mil. Tem uma pegada de carbono substancialmente menor. Teve um research recente falando, poxa, no mundo a siderurgia negocia com múltiplo muito baixo. Por quê? Uma das razões que se especulou nesse research você está precificando o investimento necessário para descarbonizar. 75% já está feito na Gerdau. Então, assim, gosto bastante desse case também. Tá? É um pouco por aí, gente. Você consegue justificar, quando olho uma empresa, eu gosto de olhar qualitativo, quantitativo. Cara, a qualidade das nossas produtoras de commodities, tá todo mundo ali no primeiro quartil da curva de custos. O setor de exportador no Brasil é um setor extremamente competitivo a nível global. E os preços, valuation das commodities são extremamente baixos. Isso é verdade. Isso não tem... e só para voltar num ponto original que eu falei, são 10 anos de subinvestimento. São 10 anos de subinvestimento em quase todas as commodities, exceto celulose. Em quase todas as commodities. Se você pegar hoje um screening no Bloomberg das empresas que estão mais pagando dividendos, você vai encontrar as 4 mineradoras, você vai encontrar quase todas de petróleo. Ninguém está reinvestindo. O Biden está lá brigando com a Chevron. Todo anúncio de resultados, os caras ficam trocando farpas. Ninguém está reinvestindo. Se você reinveste, vem uma pessoa xingar você, falar que você está... Até querer promover taxação de lucro extraordinário. Você acha que com taxação de lucro extraordinário a pessoa vai investir ainda mais? Não vai. Esquece esse negócio. Entendeu? Então tem um quê aqui de uma temática ESG que na minha cabeça é muito correta, tem que ser feita, mas assim, o termo é transição energética. Você não pode desligar uma fonte antes de colocar outra. Perfeito. Que é o que está acontecendo. Exatamente. Aí você está criando esses gargalos, esses gaps de oferta. Um ventilador daquele eólico, uma torre eólica daquela, aquele ventiladorzão, são 500 toneladas de aço, gente. Verdade. 300 toneladas de carvão, enquanto você não descarbonizar a indústria siderúrgica. Se você proíbe a produção e investimento em carvão, como é que você vai construir a torre eólica? A discussão de que hoje, no curtíssimo prazo, você tem um pouco dessa inflação de custo, né, rodando, né? E aí esse é o ponto também, que me levou a outra pergunta, né? Você já falou sobre isso, você tangenciou. Hoje, o custo marginal de quase todas essas commodities que você comentou hoje estão bem acima do que está sendo praticado no mercado spot, né? No mercado à vista. Né? Existe uma distância muito grande. Você, além dessa discussão, né, dos gaps de descarbonização, você acredita isso também, somente a questão de China, especificamente, essa retirada, né, da demanda de China, seriam basicamente esses dois fatores? Acho que sim, acho que em grande parte sim. Acho que você está vendo uma redução pela questão dos lockdowns. A questão de housing na China é uma questão muito séria. A gente acredita que você vai ter...
todo mundo acompanha o New Home Sales lá, o New House Starts, né? Sim. Eu acho que no final das contas a gente vai ver isso melhorar, vai ver o sinal melhorar no aumento da retomada de obras. Você está naquele momento em call lá. Para quem é da velha guarda vai lembrar. Você está num problema de credibilidade. Se você não retoma as obras que foram paradas, tá, você vai ter... uma coisa é você administrar uma queda, outra coisa é você, de fato, deixar explodir. Justo. Então, você tem ali uma questão de credibilidade para ser endereçada. Eles já estão com algumas medidas sendo feitas. Eu acho que pós essa saída do lockdown, intensifica ainda mais, você vai ter um pouco de retomada da demanda, tá? Boa, legal. Nessa parte de cíclicos, Cadu, voltando pro essas ações mais domésticas aí, que você estava realmente voltando a aumentar a exposição e que no seu cenário base de, né, uma certa continuidade, obedecendo às regras fiscais, etc., e o mercado realmente comprando isso, você compartilhou aqui empresas que você estaria mais propenso a aumentar a sua exposição, foi Simpar e Vamos, alguma outra, de algum outro setor que você vê se beneficiando bem disso? Cara, Simpar, a gente gosta de dar umas caixinhas, uns rótulos, né? Simpar e Vamos, para mim, não é nem cíclico doméstico, apesar de ser. Sim. Eu ponho na caixinha de growth, de cases seculares, os compounds, cases seculares de crescimento. Interessante. Nos cíclicos domésticos, cara, eu acho que é hora de ter home builder, de novo. Eu acho que é hora de ter home builder. Se lembra que eu te falei que a gente olha o macro e o micro? Sim. Ali em fevereiro, a gente comprou o Cury, tá? E aí foi um momento em que o macro não estava conversando com o micro. O macro, você ainda está vendo o ciclo de aperto monetário. Cara, luz vermelha para home builders. Aí você vai olhar o micro. Cara, se a gente sentar aqui e discutir qual poderia ter sido o pior cenário para a construção civil possível, os últimos 24 meses foi pior. Foi caótico, porque além de você ter uma escalada nos preços, você teve problema de escassez. Nesse cenário, a Cury conseguiu não só manter margem, como crescer. Olha o que aconteceu com a Tenda, olha o que aconteceu com a operação doméstica da MRV. Cury e direcional. As duas conseguiram manter margem e crescer. Gente, isso aqui é um sinal de um modelo de negócio antifrágil. Você quer ter um modelo de negócio antifrágil. E aí, o que é que a gente analisou? Como ela está no setor e o setor inteiro despencou, ela caiu junto. Naquele momento a gente falou, cara, não, o micro vai falar mais alto. Então a gente colocou uma posição pequena, dado que o micro não está conversando com o macro, 2,5% do fundo colocamos em Cury. Tá? Ficou de lado até julho. Você lembra que julho eu falei, o julho pra gente o sinal macro ficou mais claro, a gente fez uma rotação. Em julho ela subiu 50%. Em julho, ainda bem que eu coloquei antes, porque como ela não tem essa liquidez toda, eu não teria conseguido colocar esse papel em julho. Então subiu 50%, de lá para cá já subiu 100%. E você sabe o que é mais impressionante? Depois de subir 100%, está negociando 7,5 vezes o lucro do ano que vem. Olha como estava distorcido esse papel ali no começo do ano. Tá? Mas, mais do que isso, a gente acha que nesse momento é para ter. E não é por uma questão eleitoral. No final do ciclo, no final do governo Bolsonaro, uns 3, 4 meses atrás, você já teve uma mudança nas regras da Casa Verde Amarelo que melhorou bastante. Já estava ótimo. Mas apenas para as grandes, tá? As pequenas não aguentaram esse período tão difícil. Já estava bom e elas já estavam acelerando com essas novas regras. Vem o Lula, cara, capaz de ficar ainda melhor. Então era um cenário que era muito bom ou excelente. E agora com o macro ajudando. A gente fez todo o movimento muito mais pensando no macro, nos juros. Para falar a verdade, que a maioria das rotações que a gente fez na carteira foi muito mais olhando o macro e os juros do que o eleitoral. Eleitoral, o que eu preciso saber é se vai ser disciplina fiscal ou caos. É isso que a gente está tateando para entender. Fala aí, Bruno. Não, que eu tô falando, que eu lembrei que o Eduardo comentou que isso levaria ele a, tipo, mas tá on hold. Né, ele tá aguardando para pegar uma sensação melhor, que isso te levaria a ter uma posição mais agressiva, entre aspas, né, ou seja, uma posição maior
nesses ativos mais ligados à parte de mercado interno, mas também as teses até um pouco mais alavancadas, né? Pelo Sim. que eu entendi. Só assim, ó, beleza, está alavancado, mas eu sei que eu estou contratando aqui uma despesa financeira menor lá na frente, porque esses juros vão cair, tem mais credibilidade nesse processo, consigo aguentar mais. Desculpa te cortar. Não, imagina. Só antes de entrar aqui na bateria de quadros que a gente faz aqui, na resenha do Até Pra Você Já Ir Aquecendo, momento deu bom, momento deu ruim, dica Opa. de série, o quadro de medalhas que a gente vai explorar, dois papéis com você e você pega o no final e decide com qual que você vai brincar aqui com a gente. Deve ter mais aqui. Inventamos aqui também, no final, o quadro de medalhas da Copa do Mundo, qual a seleção que você acha que vence? Aliás, tu viu que o Messi tá lesionado? Machucou, né? Machucou, cara? Não vi, não. Tá fora. Né, acabamos de ter aí a convocação do professor Tite. Mas explorar dois temas aqui com você ainda, Edu. A gente explorou aqui os cenários, né? Quais papéis / setores que você estaria mais propenso a aumentar a sua exposição em realizando o seu cenário básico, é uma certa continuidade, é uma certa... Qual setor / papéis que, se o cenário alternativo realmente começar a vingar e se tornar dominante? Commodities exportadoras. Aí volta para 40%. E nem as famosas 40%. utilities e tal, você tá vendo nada muito interessante. Não, utilities eu gosto bastante. Tem uma outra caixinha aqui, quando eu falei, eu gosto de guardar, colocar tudo em caixinhas. Tem uma outra caixinha aqui que eu falo que são os meus zagueiros. Tá? Utilities está lá. Então, por exemplo, a CPFL. Tá? A CPFL está lá. Cara, subiu 50% no Não ano. é muito comentado aqui quando os gestores falam de utilities CPFL. Não, CPFL Muito não entra. Eletrobras, Eneva. Consenso do mercado em utilities é Equatorial, Eletrobras e Eneva. A gente tem CPFL. A gente gosta de ter um papelzinho diferente. Cara, o papel subiu 50% no ano. 50% no ano. Tá 7,7 vezes PI para o ano que vem. 11, 12% de dividend yield. Sustentável, recorrente. Hoje, o que eu estou imaginando para a CPFL, mais 1, 2 anos nessa tocada de recorrência e dividendo, esse papel vai mudar de patamar. Assim como a Taesa mudou lá atrás, quando pagou muito dividendo. Tá? Então, é isso que a gente está vendo. Gosto bastante da empresa. Na minha opinião, eu fico até brincando, é um caso de sinofobia. O controlador é chinês, o pessoal tirou da tela. Ela chegou, tá no começo do ano, mais barato do que a estatal. Não faz o menor sentido, gente. Na minha opinião, são os melhores gestores, os melhores ativos, tá? Distribuição de energia em mercado de renda média alta. A gente está vendo problema de tarifa de energia aumentando ano após ano. Cara, eu acho melhor você cobrar em Campinas do que em alguns lugares, outros lugares do país. Verdade. Entendeu? Toda a parte de contratação, de geração dela, contratada até o final com rede hidrológico. São termos meio técnicos do setor, mas é menos risco. É mais previsibilidade. Tá? Então, a gente vê isso... O papel negociava 15, 20 vezes lucro, quando a gente comprou lá em 2017. Tá? Só conseguimos ganhar dinheiro com ele porque ele multiplicou o lucro por quase 4,5 vezes. Porque hoje ele está negociando a 7, 8 vezes. Você teve um de-rating bizarro. Bizarro. Então, a gente conseguiu ganhar dinheiro porque ele multiplicou muito mais. E assim, estamos lá desde sempre, interagindo com a empresa. Time nota 10, nunca vimos um problema de governança corporativa. Já é o segundo ano que a gente lidera um movimento de indicar um minoritário para o Conselho Fiscal. Super bem recebido, funcionando. Cara, eu de fato discordo um pouco desse preconceito que o mercado tem. E assim, acho ótimo. Deixa vir. 12% de dividend yield. Assim, hoje, grande parte do free float já está no exterior. Interessante, CPFL. É um belo... Só para terminar rapidinho, para a gente entrar nos quadros aqui, Edu, aproveitar para explorar aqui, né, de você, essa parceria, essa fusão que a Claritas teve com a Principal, e aí essa interação que vocês têm, né, com o comitê lá fora, porque é a pergunta que recorrente e válida pela sua importância. Assim, como é que o gringo está vendo o Brasil? Porque, de fato, o fluxo está sendo um destaque nesse ano e tende a acentuar
né? Caso o governo de transição, o governo eleito, realmente deu os sinais na direção correta. Pode se tornar mais significativo ainda. Na sua interação de vocês lá com a Principal, Claritas, é essa a cabeça do gringo? Como é que eles estão entendendo o Brasil? É essa a cabeça do gringo. A gente tem um fundo, Claritas Latam, que a gente faz. Nós somos os gestores, mas a gente usa a Principal, a equipe do México, do Chile. E toda quinta-feira a gente tem um comitê e participa um gestor de Global Emerging Markets que senta lá nos Estados Unidos, lá em Des Moines. O Jeff, é muito rica essa interação. A gente está vendo a cabeça de um Global Emerging Markets toda semana. Tá? O Brasil está muito bem na foto, gente. Talvez mais por demérito dos nossos competidores do que por mérito nosso. Sim. Mas a gente está com o fiscal relativamente equilibrado. Vamos ver agora a trajetória. O ponto de partida está ok. Vamos ver a trajetória. Tá? País rico em commodities. País amigo. Não temos problemas geopolíticos aqui. Então, a gente tá, se for para o lado correto, a gente está vendo uma dinâmica muito positiva. O que eu falo sempre, trabalhar com bolsa no Brasil cada ano vale por 2, né? Sempre tem uma crise, sempre tem uma coisa adicional. Agora, se coloca na cadeira do Global Emerging Markets, cara. O que tinha na Rússia virou pó. Zero. China está indo por um caminho ruim. Pode ficar ininvestível em algum momento. Índia não é um exemplo ali, não é tão amigável assim. Cara, o Brasil tá bacana. O Brasil tá bacana. Essa é uma das razões que a gente acredita que vai ter um pouco de bom senso nesse novo governo e vão seguir. O caminho da disciplina fiscal, da trajetória sustentável, ele é tão superior que a gente, assim, parece o low hanging fruit. Sim. Você não seguir por esse caminho é meio que... Ninguém chuta o pau da barraca no primeiro ano de governo. Não faz muito sentido. Enquanto isso, a gente vai ficar um pouquinho com commodities, até vamos entender ali. Não vamos menosprezar a capacidade de fazer bobagem alheia. Né? A gente está sempre olhando para os dois lados. Justo. Passar a palavra para o Bruno Lima para chamar o momento IPA, momento IPA. Acentuado aqui do amargo. Né? O amargor. O Edu aqui vai explicar pra gente como é que ele saboreou algum amargor. Eu não sou um cara muito IPA, sou um cara lager. Um cara lager. Eu meio lagerzinho. Eu sou lager, cara. Edu, mas eu acho bacana porque assim, é o amargor, mas né, você tem que desfrutar, você tem que aprender, você tem que passar aí. Eu também, cara, tanto tempo de mercado não vai ter um momentozinho IPA desse. É um momentozinho IPA, momento IPA. Associar o momento deu ruim com IPA é até né, uma blasfêmia aqui na frente, uma heresia na frente do Edu. Mas, obviamente, só tentando fazer um link aqui, infeliz, por exemplo. Mas mas o momento deu ruim, Edu. O momento deu ruim. Tá, porque, porra, associar isso à cerveja o momento deu ruim. Cerveja é um momento de relaxar. Exatamente, o momento, porra, na IPA tem todo o seu valor. Que, cara, você realmente se dedicou ali para alguma tese, algum momento no mercado e, cara, você se machucou muito. Deu ruim, perdeu dinheiro, mas trouxe um aprendizado. Já teve algum? Opa! Cara, imagina o último ciclo de IPOs. Não, o último agora. Imagina o último ciclo de IPOs. Uma série de empresas, setores novos vindo para o mercado. Mercado com pouco conhecimento. Uma assimetria enorme de informações. Juro real negativo no mundo. Expectativas exuberantes. Você vai lá, compra. Primeiro trimestre o cara te decepciona. Fala, opa... Aí você conversa e tal. Segundo trimestre, o cara te decepciona de novo. Aí você fala, não, cara, deu. Vou sair. Aí você vai sair e você descobre que só tem vendedor. Aquela liquidez... Essa ideia brilhante todo mundo teve junto. Aquela liquidez sumiu. E o papel cai 50%, 60%, no 70%, 80%. No vácuo. Nossa. Passamos ilesos dessa vez. Mas por que passamos ilesos? Porque 14 anos atrás tivemos nosso momento deu ruim. Num ciclo similar, um ciclo de IPOs. Na época, o setor da moda era os banquinhos, o home builders. Banquinhos a gente não quis, não nos pegou, mas home builder pegou e doeu. Mas 14 anos atrás também teve um grande evento, né? Teve assim... Sim, teve um grande evento. Teve um eventinho. Mas você descobriu que aquela liquidez que você queria ter, você não tinha. Sim. Você combinou os eventos.
Tá? Então, foi um período de aprendizado. Em 2008, o fundo, o long and short, tá? O valor não existia na época, caiu acho que 4,70%. Assim, para o perfil de risco do fundo, foi bastante. No ano seguinte, a gente subiu mais de 30%. Se eu pegar os 2 anos combinados, cara, gerei um alfa, foi acima do CDI, mas não adianta. Parte dos meus clientes ficou pelo meio do caminho. Sim. Então, aquele momento foi um momento onde, assim, de certa forma, aquela dor, ela mudou até um pouco da filosofia. Naquele momento, a gente passou a dar mais peso para o top-down. Então, era muito bottom-up, a gente passou a dar um pouco mais de peso para o top-down, reformulou completamente o sistema de controle de risco e foi o aprendizado. De lá para cá, não precisa mais mexer em nada no controle de risco do próprio long and short. Mesmo agora a crise da pandemia, eu entrei na crise acelerando. Eu entrei na crise, assim, cara, janeiro de 2020, você estava vendo juros para baixo, as empresas no auge da eficiência, todo mundo cortou custo e o PIB voltando a crescer. Era um cenário de crescimento de lucro muito bacana. Então, entrei acelerando. Não fosse o meu controle de riscos, teria tido um problema maior. Então, funcionou. Eu acho que ficou aprendizado, ficaram os cabelos brancos, ficou a gastrite, mas funcionou. Passamos ilesos agora por esse ciclo de IPOs em 2000 recente. Interessante. Boa. Muito bom. E o deu... Não, deu bom. Né? Mas antes deu bom, não é que ele já deu um spoiler, né? Não deu bom? Ah, não deu spoiler, não, é verdade. Foi o do outro. Não. Mas, pô, antes do deu bom, vamos mandar... Quer chamar uma sériezinha antes? Pra quebrar? Pra dar uma quebrada? Né? Tem alguma série de enquanto cerveja você indicar pra gente? Não, peraí. Mas enquanto você toma a sua IPA, alguma série aí que você tenha curtido? Você fala assim, pô, essa série combina com essa IPA aqui, vai Cara, bem. Eu vou recomendar a Chernobyl. Pô, já lembro aqui. Já Chernobyl, teve... mas assim, Chernobyl, olha aquela série não com olhar histórico tradicional. Olha aquela série com a ótica de governança corporativa, cultura corporativa. E sobre o que não fazer. Olha, exato. Olha o problema que as pessoas da ponta tinham para passar a mensagem do problema para cima. Ninguém quer ser o mensageiro. Se você tem uma empresa que tem esse tipo de cultura, ferrou. Cara, é um problema gigantesco. Então, assim, aquilo ali, para mim, eu tirei uma lição mais do que procurar, do que você não quer encontrar nas empresas. O que é que você tem que procurar para ter certeza que você não vai encontrar. Tá? Essa questão da governança e da cultura corporativa. Pô, mas sabe uma que tinham falado que não é bem uma série, mas é rapidinho? Cara, realmente aquele do Wirecard é muito bom, cara. Tem um pessoal que cara, é rápido, é 1h30. Cara, é um assim, episódio? É um episódio, acabou, pum. 1h30. Wildcard. Wirecard. A fintech alemã. Cara, mas assim, que também tem a parte de governança. Cara, mas é muito bom, cara. É muito bom aquele negócio. Impressionante, assim, vários sinais na mesa, um monte de... Assim, tudo ali, né? Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas, cara, vale a pena. Também, enfim. E Edu, compartilha com a gente um momento deu bom aí que você gosta de lembrar, tomando uma Double IPA. Opa, momento deu bom, cara. Esse foi bacana. Terna, a atual Taesa, tá? CEMIG compra Terna, a gente já era acionista na época, CEMIG compra Terna, com um prêmio relevante. Quando isso? Acho que foi 2009, foi no pós-2008. Tá. Não sei se exatamente se era 2000, foi pós-2008. Um prêmio bacana, passou um tempo ali, porque quando ela compra, ela tem que pagar para os minoritários também, então tem um período até que aconteça esse leilão. Aconteceu esse leilão um tempo depois, eu lembro do valor, se não me engano, era R$38,90, alguma coisa assim, tá? Vendemos no leilão. No final do dia, eu fui fazer a conta, falei, cara, 5% das ações esqueceram de vender. Esqueceu. Tá bom, acontece. 2 dias depois, eu tô lá no Bloomberg, vou ver os acionistas da Terna e consegui descobrir quem esqueceu de vender. Teve um ETF dos Estados Unidos, $1 bilhão em Small Cap Brasil, que esqueceu de vender. E ele tinha 45% das ações que não foram vendidas. Aí eu entro ali no regulamento do ETF, descubro que ele segue um índice que é calculado na Alemanha, entro no regulamento do índice, descubro que o cara deveria ter vendido, obviamente, e mando um e-mail para o alemão.
o alemão, de acordo com a regra tal, inciso tal, acho que você deveria ter vendido as ações da Terna, deveria ter excluído do seu índice as ações da Terna no leilão de fechamento. Aí, mandei de manhã um e-mail, fui almoçar. Na hora que eu estou no almoço, o alemão me responde: poxa, muito obrigado pelo heads up. Esqueci mesmo. Esqueci mesmo. Estagiário aqui deu mole. Esqueci mesmo, vou consertar. Aí eu volto para a mesa, cara, uma enormidade de oferta de venda de Terna. Caiu 35%. 35%. E a gente lá com o Pulsar comprando tudo. Vem para cá. Compramos praticamente todo esse free float que esqueceu de vender. Uhum. Qual que era a tese? Gente, Terna é como se fosse um CDB. É uma linha de transmissão super previsível. Você tem que... Ela tinha ficado desenquadrada na regra do nível 2 de governança. Ela tinha 6 meses para ou vender, fazer um re-IPO ou fazer uma OPA de fechamento de capital a valor econômico. Cara, a CEMIG tinha comprado a R$39. Ela não ia fazer um re-IPO por menos de R$39 6 meses depois. Uhum. E o valor econômico era os R$39. Então você tinha uma transação para ganhar 50% em 6 meses. Tá? O que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim nessa tese? Não foram 6 meses, foram 2 anos. E aí eu fiquei com o risco da iliquidez ali, a gente administrou um tamanho, mas foram 2 anos. Mas o leilão tinha sido a 38, a gente comprou por 25 a R$28. Desse valor, nesses 2 anos, 15 voltaram como dividendos. Então, já teve um retorno bem interessante só com dividendos. E o re-IPO aconteceu 2 anos depois por R$65. Então, a gente entrou para ganhar 50, ganhou muito mais. Mas bem ganhou muito mais. E o que é mais interessante passa 10 anos, os chineses compram a CPFL, tem um leilão de Tagalong, um grande ETF brasileiro e esqueceu de vender. Tamo lá de novo. Tamo lá de novo. Caraca. Caiu os mesmos 35%. Tá? Só que aqui a tese, a B3, depois de estar tantos waivers, ela mudou a regra para ser 18 meses. Então você tinha uma regra, você tinha uma... Cara, a gente está falando de final de 17. Véspera de ano eleitoral. Você quer um trade para ganhar 50% em 18 meses? Sim! Então, cara, compramos, tá? Só que essa a gente não vendeu, essa a gente tá até hoje. Bacana. Aconteceu, 18 meses depois aconteceu o re-IPO, no caso desse caso foi o re-IPO, no mesmo preço, R$28,50, e essa a gente ficou até hoje. Bom, vamos lá. Cara, então esse leilão de tag along, o pessoal esquecer de vender é raro, mas acontece muito. Isso acontece a cada 10 anos. Eu tô esperando... Qual o próximo? Eu tô esperando daqui a 5 anos qual que é o próximo. Isso acontece a cada 10 anos. Save the date. Daqui a 5 anos a gente se encontra já no tem evento 5 da CPFL, daqui a 5 tem mais um. Save the date. Cara, e o que eu acho bacana é porque é uma operação com retorno espetacular e meio que arbitragem, né? Você sai um pouco do risco... Meio Michael Burry, assim, da crise imobiliária, foi fazer conta e falar, cara, isso aqui não existe. Alguém esqueceu. Pô, bacana, bem obrigado por compartilhar. Para encerrar, então, comenta 2 papéis, com você vai ser diferente, você deu spoiler no início, comenta 2 papéis aí, qual que você pega. Quadro de medalhas do clube. A gente não tá esquecendo nada não, né, Bruninho? Acho que não. Quadro de medalhas do clube, seja bem-vindo ao jogo mais disputado do mercado financeiro. Mentira. Mas não deixa de ser uma brincadeira, onde o gestor tem a tarefa ingrata aqui de escolher um papel apenas para os próximos 3 meses. Você comentou que se o seu cenário base, né, é mais construtivo, vingar seria Simpar, não sei se você vai querer mudar de ideia ou não, mas qual seria o papel que você pegaria caso realmente o cenário alternativo venha a dominar um cenário mais negativo, mais desafiador, aí onde o governo realmente, apesar do low hanging fruit, não emite os sinais corretos, tenta tomar um caminho heterodoxo, como falamos na economia, aí do fiscal decepciona e o mercado fala, putz, estou fora, não quero. Não, fico com a Simpar. Esse cenário alternativo Tem algum papelzinho que você... O combo das commodities. É o combo das commodities. Aí eu vou diversificar e vamos maior. Então, registrado Simpar, S-I-M de Mames,
É isso. H3. H3. Pô, tu nem anotou, cara. Não, acho que pior que eu esqueci Pô, meu bloquinho de João brincadeira. Santana aqui, esqueci. Simpar registrado, Edu. E agora, para terminar, um quadro que a gente inventou, quem ganha a Copa do Mundo? Qual o seu call? Brasil é aquele... Se você chegar em casa e falar que é outro, eu apanho do meu filho. É, né? Brasil. Pô, bacana isso. Achou o que da escalação, Edu? Chegou a ver a escalação? Ah, Deu não tempo? vi, cara. Não viu? Então... Com o mercado Mas do jeito que importa estava é hoje, Brasil, cara. com o mercado do jeito que estava hoje, não dava para tirar o olho da tela. Pô, uma da tarde ali, né? Pô, peraí, deixa aí. Não, esquece. Então vamos de Simpar, vamos de Brasil. Edu, muito obrigado por participar aqui do 49º episódio do Clube da Exame Invest. Parabéns por todo o trabalho, pela história na Claritas. Cada vez mais sucesso para você e equipe, cara. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bruno Boa. Lima, nos vemos no episódio 50. 50º episódio. E Quem diria? Vem episódio especial, episódio 50. Boa. Aguardem, nos vemos lá. A todos, um grande abraço.